lições e aprendizados dos empreendedores sobreviventes na saúde, né? O título já é uma provocação, né? Quando a gente fala de empreendedores sobreviventes, a gente já está fazendo aí uma provocação implícita. Na minha visão, Diógenes e Giran, a gente está vivendo hoje a quarta onda do empreendedorismo digital na saúde. Eu vou explicar por quê. Tá? Qual a terceira dose, segunda da primeira onda? A primeira onda, eu coloco as startups que surgiram no começo dos anos 2010, que foi quando eu conheci o Diógenes, a Nestec, que é a geração também de PebMed, Bruno Lagoeiro, que é a geração também de iClinic, né? Fernando. Vander teve antes da BIP, né? Antes da BIP, Vander também empreendia lá. Essa geração foi uma geração que surgiu num momento em que era zero hypado, na verdade. Ninguém falava em empreendedorismo, em health tech, esse termo não existia. Via de regra, pessoas do próprio setor de saúde que conheciam as dores de dentro e que iam meio que na raça, sem capital de risco, porque também não tinha investidor para a saúde, né, nessa primeira onda, 2010 até 2015, mais ou menos, eu coloco assim. E que alguns, como o Diógenes, são sobreviventes, né? Estão aqui até hoje. Alguns conseguiram fazer as suas saídas, né? E aí eu boto o PebMed, boto a iClinic, tinha o pessoal do Tá Na Hora, que depois mudou de nome, eu não lembro qual foi o nome deles, mas era o Michael, aquele rapaz russo que veio parar no Brasil, que aí vendeu para Gympass, na época Gympass, Vitude, ele mudou o nome para Vitude, o TNH virou Vitude. E muitos que realmente pararam, né, nessa primeira arrebentação, vamos colocar assim. A segunda onda é um pessoal que já não era nativo de saúde, que começa a chegar trazendo competências que saúde não tinha. Então, começou a falar de agilidade, que era uma coisa que o pessoal da primeira onda não tinha esse conhecimento. Começaram a trazer técnicas de design, começaram, inclusive, a trazer técnicas para fazer fundraising, que a primeira geração também não tinha nem muito porquê saber disso, porque não tinha onde captar. Então, foi um momento de rostos novos chegando na saúde, e trazendo, né, para a saúde competências. A gente mudou de patamar. Eu coloco que essa geração, ela começa mais ou menos ali em 2015 e vai até 2019, 2020, que entra a terceira onda, que foi a onda da pandemia. A onda da pandemia foi um tsunami, né? Tanto em termos de volume, né, de valores, quantidade de rodadas, muita gente chegando na saúde falando health tech é a nova fintech, saúde é a bola da vez, agora eu vou ficar rico rápido, né? Empresas que você sentavam na sua frente e você olhava para a cara das pessoas e falava: cara, ninguém tem cara de saúde aqui, né? Então tinha o cara que sabia captar, tinha o cara de tech, tinha o CEO, uma confusão danada. A gente, né, do lado das corps, tinha que receber todo mundo e ficava com a batata quente na mão, tentando filtrar, saber com quem que você fala, com quem que você não fala, quem que vale a pena você ir adiante. E você percebia claramente que para eles também não tá assim muito confortáveis do ponto de vista de caixa. Então não estavam muito abertos à conversa, a fazer validação, não estavam assim tão desesperados atrás de receita, porque eles já tinham dinheiro de outras fontes, de rodada. Então essa geração
quando o dinheiro começou a acabar, essa geração começou a desaparecer. Né? Foi uma geração que surgiu rápido e foi embora rápido. Alguns ficaram, aprenderam, né, o que é a saúde e ficaram para a próxima geração, que é a que a gente está vivendo hoje, que eu acho que é a geração AI Native. Então, assim, muitos empreendedores que eu tenho conversado agora, vindo já com uma tecnologia que não tinha nas gerações anteriores, então não era nativo da primeira, da segunda, da terceira geração falar de AI. E uma característica muito solo founder, porque eles trabalham com IA. Então hoje eu tenho interagido bastante com startups que tem um founder e que traz algumas dificuldades subjacentes. Porque o produto é bacana, mas a empresa não funciona bem. Né? A empresa em torno do produto, a operação, vendas, assim, para a gente hoje em dia existe uma sobrecarga, porque você pega um produto muito bom numa empresa muito crua, e eu tenho percebido que leva muito mais tempo para você conseguir amadurecer aquela empresa para que ela possa trabalhar com uma corp para que ela possa eventualmente ser investida. Tá? Então, respondendo a tua pergunta, essas são as 4 ondas que eu enxergo. A primeira dos Trailblazers, de vocês dois. A segunda do pessoal que veio que não era de saúde. E o tsunami e agora esses AI natives. Eu queria começar a conversa perguntando para o Diógenes, porque o Diógenes, eu lembro dele participando de um primeiro evento que a gente fez em 2012. E ele chegando de Floripa, todo paramentado de anestesista, e já com o carisma dele, com o brilho no olho e com o iPad na mão, né? E falando do que ele faz hoje. E que era muito... apesar... a figura dele e a proposta de valor dele... totalmente inusitado, vamos colocar assim, né? Tinha tudo para não dar certo. Tinha tudo para você olhar e falar, puta, isso aqui não vai conseguir encontrar um caminho, né, dentro de um setor como o de saúde. Isso eu estou falando em 2012, né? Era pior ainda do que hoje. Hoje ainda existe mais essa mentalidade de falar, pô, inovação, startup. Naquela época era assim... quase que uma coisa, uma heresia, né? E aí eu queria começar a conversa, Diógenes, perguntando para você como é que você fez para chegar até aqui com uma proposta de valor tão diferente num setor tão conservador. Como é que foi essa trajetória? Tá escutando? Eu estou te escutando. Você não, tá não. Oi. Oi, pessoal. Está escutando agora? Bom, meu nome é Diógenes, então eu sou fundador e CEO da Nestec, que é uma IMS, é uma Anesthesia Information Management System. O que o Richman, que é um amigo, ele não usou o termo, ele usou a primeira geração, mas a gente trata o termo que eu gostei, que é os OGs, os Original Gangsters da inovação. Realmente, foi nesse evento em 2012, foi a primeira vez que eu escutei a palavra startup. Até então eu nem sabia que isso existia. Foi nesse evento aí que a gente trocou essa ideia lá. Como é que a gente chegou até aqui? Como é que sobrevive? É dando um foda-se. Entendeu? Tem que dar um foda-se para quem diz que não vai dar certo, tem que dar um foda-se para quem diz que você não tem mercado, tem que dar um foda-se para o Venture Capital que não quer investir em você porque você não tem teto de mercado, entendeu? Você tem que saber dar foda-se. Você tem que saber quem você é. Eu hoje posso falar isso. Hoje eu pago a terapeuta para tratar o passado, porque hoje eu já estou bem entendido, entendeu? Você tem que fazer isso, sabe? E aí você realmente... nessa época, você precisa realmente entender qual é o seu propósito. Né? Tem um microfone e outro aí. Vou fazer um mic drop que nem o Obama fez. Não, mas vamos lá. Vocês estão escutando? Pô, tá escutando? So, I'll be gonna hit like, yes.
Esse. Não? Então é no chiado. Oi, esse melhorou? Esse melhorou. Vou falar mais afastado aqui, tá? Esse melhorou. Bom, então é dar um foda-se. Deixa eu falar agora que o microfone melhora a palavra foda-se. É dar um foda-se no geral, sabe? Você faz isso. Você começa e como é que você tem? De onde é que vem a pilha para isso? De onde é que vem a energia para isso? Né? Para não ficar só no lado fogo no parquinho e falar sério também. A pilha para isso vem do propósito. Você tem que ter uma camada de propósito. Você tem que ter market fit, tem que explorar a hype, né? Agora da IA, foi da telemedicina na pandemia e tal. Você explora essas hypes e tal, você se engaja nessas hypes, mas se você não tem um embasamento de propósito, você dificilmente vai segurar a pancadaria. O que me segurou no passado, de não ter caixa, não ter investimento de venture capital, e todo mundo dizer... Imagina em 2012 eu dizer que eu fiz uma plataforma exclusiva para iPad, para ser usada no centro cirúrgico, todo mundo falou, nunca vai ser usado. Nunca vão fazer isso. Hoje, metade dos anestesistas do Brasil usam a plataforma. Entendeu? Então, assim, por quê? Porque o propósito era, inicialmente, promover realmente um desfecho melhor aos pacientes cirúrgicos. Essa é uma camada de propósito que eu trago até hoje. A pergunta é, depois dessa pancadaria inicial, para você escalar e sobreviver, também foi suficiente o propósito? Claro que não. Porque o propósito da saúde não é promover saúde. O propósito da saúde é sobreviver financeiramente. E aí eu tive que construir na plataforma a melhoria para entender qual é o market fit de quem paga a conta, não só o market fit do usuário. Porque o anestesista quer usar, mas quem paga é o gestor do hospital. Entendeu? Tem que integrar com... Agora está meu amigo na classe, tem que integrar com a TOTS. Então eu tenho que convencer o gestor a pagar, o anestesista a usar, o gestor a pagar e a TOTS, que é a parceira que fez, a integrar. Sabe? E aí não é mais propósito. Aí é ROI. É retorno sobre investimento. E para terminar e deixar de eu falar, que eu tenho muito mais experiência em sucesso que eu tenho a maior base de dados perioperatória da América Latina hoje e um time de machine learning fudido mesmo, cara bom pra caceta. E eu faço a predição do evento na cirurgia lá, que é uma hipotensão que dá lesão renal, coronariana e cerebral até 30 dias pós-alta, coronariana até 1 ano pós-alta. E eu chego, eu digo, eu prevejo com 20 minutos de antecedência eu dou a predição de desfecho aí. 20 minutos para o anestesista, dá tempo de ir no banheiro fazer o número 2. É muito tempo. Ele volta, com 3 minutos faltando, ele vai tomar as providências para o evento não acontecer. Só que isso não vende. Eu falo isso para um gestor do hospital, o gestor fala assim para mim, mas para que eu preciso pagar para você se tem um anestesista lá para cuidar disso? Tá? Agora eu pego a mesma base de dados, o mesmo time e faço a predição da glosa. Eu vendo a rodo, não consigo instalar, não consigo implementar. E aí o que eu faço? Na prática, eu entrego a predição da glosa e entrego também a predição do evento, como se fosse um grafite, uma pichação na porta do gestor. Entendeu? E aí eu consigo executar o que o mercado precisa para eu escalar e sobreviver e o meu propósito que eu quero como inovador. Esse é o resumo da obra. Olha, é dificílimo você conseguir arrancar de um founder de sucesso o segredo desse sucesso, né? O Diógenes aqui falando que, ele tem propósito, e aí, ele liga o foda-se. Dá vontade de todo mundo falar assim, eu tenho um propósito, eu vou ligar o foda-se, eu vou montar uma empresa bootstrap e vou crescer pra cacete, que nem a Nestec, e hoje mais de 50% do mercado é dele. Assim, a impressão que eu tenho quando você fala, bicho, é que nem você sabe. Assim, a coisa você mergulhou e você foi num grau que você hoje olha para trás e fala, aconteceu. Eu outro dia conversei com a Sandra, que estava aqui ontem, fundadora do Sabin, e que também, 2 mulheres que montaram um laboratório, cap table liso, sem um real de fundo, bootstrap, e hoje a empresa fatura 2 bi, e... Um dia eu estava com ela e eu perguntei para ela, falei, qual que foi o playbook, qual que foi o rolê, entendeu? Você e a Janete lá do Centro-Oeste, Faroeste Caboclo, Brasília 40 anos atrás era Cerrado Puro. Hoje é DASA, Fleury e vocês, crescendo sem dinheiro de investidor, né? Qual que foi o segredo? Ela falou, não sei, cara.
que sair fazendo, e sair fazendo. E, porra, a única coisa que eu sei falar pra você é que eu saí fazendo e que, tipo, se eu parasse, quebrava. E até hoje eu tenho isso, eu tenho que sair fazendo. Então, assim, eu vejo que o fundador que monta um negócio como a Nestec, eu acho que a Nestec é um Fleury das startups, é um Fleury não, desculpa, é um Sabin das health techs, assim, é um caso que eu acho incrível. Eu não consigo entender como é que isso funciona, como é que você fez isso dar certo, cara. Sem receber investimento, saindo de Floripa e vendendo para os hospitais do Brasil inteiro. É surreal. A Dirhan tem muito mais propriedade de falar do que eu, mas só para terminar. Eu acho que esse é um ponto que você falou, e você falou no começo, na geração atual, e você repetiu agora. É vender. Você tem que vender. O que sustenta, o que deixa você sobreviver, se você me perguntasse, e está me perguntando justamente isso, e eu que estou elucubrando palavrões aqui para tirar o pessoal do WhatsApp, mas o que realmente faz com que a coisa funcione é vender. Você tem que vender o seu produto e botar o pé na pista mesmo, gastar sola de sapato, sair vendendo. Porque quando você vende, daí você não fecha o negócio, por que eu não fechei o negócio? Ou você fecha e o cara vira um churn, por que virou churn? E todo esse processo te traz, sabendo até, o que você precisa fazer. O que você precisa fazer. E uma coisa que naquela época nós tínhamos isso, eu não vejo o pessoal mais novo repetir isso agora, mas nós tínhamos o seguinte mote na época lá, escutei você falando isso em palco, não dá para nadar meio rio. Não dá para nadar meio rio na inovação. Resolveu se atirar, nadou meio rio, para voltar é meio rio, para outra margem é meio rio, tem que nadar o rio inteiro. E eu meio que fiz isso, entendeu? Saí vendendo e melhorando o produto para entender o market fit. Eu sou anestesista, então eu sabia o que fazer para agradar o anestesista, para encantar o anestesista. O que eu faço, o que eu preciso fazer para agradar o gestor que paga a conta? O que eu preciso fazer para agradar o PEP lá que eu quero integrar, entendeu? E aí eu fui executando passo a passo, com os recursos que eu tinha, abrindo mão de estar com o dono de uma lancha e outras coisas aí que a carreira permite que você faça, entendeu? Tem um apartamento em Miami, eu não tenho nada disso, mas tem uma companhia que hoje é a plataforma número 1 de adoção digital de anestesia na América Latina. Então, é sempre uma troca, é uma opção. Você realmente está empreendendo, a tua opção é empreender, a tua opção é desenvolver essa empresa, a tua opção é fazer isso que você está se propondo a fazer e está vendendo para ele numa entrevista, é essa a opção? Ou você está experimentando uma vibe? Que é o que está acontecendo na IA hoje, e é papo para outro shopping, talvez para outro lounge, todos já estão mortos. Todos que estão desenvolvendo IA estão mortos, natimortos já. E eu acho que nós estamos vivendo uma hype maior do que a hype do pós-pandemia, mas isso é papo para outro show. Esse shopping aí eu quero estar junto. Dirhan, curiosamente, né, os dois que estão aqui hoje são bootstrap, vamos falar assim, né? Teve ali alguma coisinha, mas, né, não fazem o venture track, né, clássico, vamos chamar. Você ainda, para deixar tudo um pouco mais complexo, é mulher, imigrante, né? Não é de saúde, não é médica, é matemática, né? Diógenes ainda médico. E agora, a questão de um ano, nem isso, 6 meses, né, de RAM, a fusão com a MV. 6 meses. A fusão, Tá ouvindo? Tá, 6 meses. a fusão lá com a MV. Aí eu queria te perguntar assim, o que te levou a tomar essa decisão? Já que você tinha feito uma trajetória muito parecida com a do Diógenes, né? Propósito, pé na porta, assim, na louca, desenvolveu do zero lá o teu Pax, você mesmo programando, vendendo, entregando, implantando. Tipo, também coisa de doido, né? No bom sentido, né? Assim como o caso do Diógenes. O que te levou a chegar um momento em que você achou que valia a pena casar com uma corp? Legal. Prazer estar com você, obrigada, Everson. Parabéns pela sua jornada, né? Eu admiro muito o seu trabalho. Então, acho que é importante uma coisa que... Vou responder uma pergunta que você falou, difícil arrancar do empreendedor
que faz ele fazer as coisas, né? Eu vou dar um exemplo bem simples, né? Empreender no Brasil, como você está correndo na rua, sem ninguém do seu lado, tem um pitbull atrás de você, quer pegar você. Você não pode parar, não pode olhar para frente, não pode distrair com os artefatos, sabe? Com quem que te puxa para trás. Tem que olhar para frente, senão você vai morrer. Isso, verdade, não é verdade. Então, esse aqui empreender no Brasil em relação a isso, né? Acho que eu sempre penso numa coisa assim. A gente tem, no Brasil, eu comecei sem nenhum investimento. Até vou dar um exemplo. Meu primeiro cliente, acho que foi aqui no Rio de Janeiro. Eu estava visitando em 2018 uma clínica. O cara acabou de instalar um CR. CR é o equipamento que digitaliza raio-x. 2018 tinha poucos tem CR, né? Eu tinha feito um programa que já para você fazer imagem e levar para a nuvem. Cheguei lá, ele falou para mim assim: acabei de comprar o CR, estava lá a Agfa vendendo o CR para ele. E eu falei assim: olha aí, tô com software aqui, se você faz imagem, tá aqui, aparece no celular. Ninguém fazia isso em 2017, né? Olha, você vai ver, aparece aqui. Mas falou: Jean, eu não tenho internet aqui ainda. Não tenho rede, não tenho nada. Eu falei, mas assim, você tem internet aqui 4 megabytes, 1 megabyte instalada? Tem, mas não está na rede meu CR. E aí eu fiz o quê? Eu peguei Tava lá o técnico de radiologia para instalar o CR, né? Nem técnico. Eu falei assim para ele: pega a escada, vem aqui, segura a escada para mim. Onde está o roteador? Está lá no telhado, né? Eu subi na escada, era mulher, né? Acho que vou pensar se mulher ou homem mesmo. Estou um pouco me lixando do sexo, né? Falei, subi na escada, ele segurou para mim a escada, peguei o cabo de rede e conectei o switch ao CR, né? E aí eu falei assim: faz um exame teste agora, para o radiologista técnico, né? Ele fez o exame, eu liguei para mim o pessoal de São Paulo: ó, configura para a nuvem o equipamento. Eu mesmo configurei o CR, né? Peguei, nunca tinha feito isso na vida antes, mas eu comecei a mexer, aí configurei. Testa pra mim, testaram. E aí falei para o dono da clínica: ó, olha a imagem, tá aqui. Olhou assim para mim. Eu falei: vou fechar com você o contrato. O cara começou com uma clínica, agora tem 8. Então, assim, tem uma coisa muito importante, né? Eu falar assim, eu quero fazer assim: se você fica sozinho, você tem que fazer tudo sozinho. Tem que vender, tem que instalar, tem que ter comercial, tem que tudo assim. E até onde você consegue no Brasil sobreviver sozinho? Não dá. E aí, que me deixou assim, eu fiz fusão com a MV. Por que a MV, né? Eu teve muitas ofertas esse ano de empresas de fora para fazer investimento, com earn-out muito bom. São as mesmas empresas que compraram a Shift, a Pixum, a Animate. Não tem nada aqui, não tem NDA assinado. Eles mesmo depois da compra vêm atrás de mim. Eu falei: eu não quero ir para fora, não quero fundo internacional. Quero me juntar com a empresa nacional. Porque meu propósito, que eu tenho propósito, tem que ajudar as pessoas que não têm tecnologia no Brasil. É muito difícil você que tem um software de imagem. Estou aqui com o Ralph, o Flávio trabalha comigo, eles vêm da unidade aqui em Teresópolis, da MV, da Missão Diagnóstica. A gente concorre com a Agfa, com a Fuji, com o Philips, com o GE, que não é fácil concorrer com isso. Mesmo temos produto melhor, mas a gente tem uma coisa que o brasileiro, ele se encanta com marca estrangeira. Ele vê o empreendedor lá morrendo, ele vai lá, fecha com o concorrente estrangeiro. Você sabe disso, né? Então, e aí assim, isso não é fácil você fazer isso. Ele te vê, você está bom tudo. E a empresa de fora, ela vai ter produto hoje, mas amanhã você não sabe. A gente tem o maior exemplo que é a Tazi, botou para venda, porque não gera lucro. Então, assim, ou a gente tem que ter propósito, acreditar que a gente temos pessoas boas para entregar algo nacional e internacional, ou a gente vai morrer na praia sozinho, viu? Essa aqui acho que é a minha história, né? O que você acha disso, Diógenes? É bem isso mesmo, tem que fazer tudo, entendeu? Tem que programar, tem que vender, tem que instalar, implantar, escutar. E o colega médico, quando ele vira cliente, ele muda da água para o vinho. É uma história rápida sobre isso. Eu recebi um colega, me ligou,
A Apple fez uma mudança nas políticas da Apple que você não podia ter cálculo de fármaco, de doses, em aplicativos Apple. Tinha que ser ou hospital, ou universidade, ou indústria farmacêutica. Só esses 3 players podem ter um cálculo de fármaco. E eu já tinha, nessa época, um aplicativozinho que eu tinha feito, que são os 20 cálculos mais comuns durante uma anestesia. E, cara, tem coisa chata que o anestesista faz na caneta até hoje. É converter ml hora em micrograma quilo minuto, porque a bomba que ele vai usar é micrograma quilo minuto, não é mais ml hora. Coisas que uma vírgula num zero dá um erro que pode ser até fatal. E fiz um aplicativo, esse tem vida própria. Sabe aquele filho que tu tem com uma namorada na faculdade, depois tu não vê por 20 anos? Esse na Nestec. A gente nem dá atenção para ele, tem mais de 200 mil usuários e tal, a gente roda por aí. Eu tenho que fazer tudo, você tem que pegar e fazer tudo. Eu estava com esse Apple e esse aplicativo, e aí eu tirei os cálculos desse aplicativo, então reduzi o número de cálculos, tirei, e um colega me ligou me dando expor, que era irresponsável, que eu não sabia o que estava fazendo, que e que como é que eu tinha autoridade para fazer isso, que eu não estava pensando nos pacientes. Cara, uma meia hora o cara vomitou em cima de mim. Eu expliquei da Apple, pedi desculpa, e no final, era um lead, né? É um leadzinho. Cara, me dá o teu nome, quem você é aqui. Como quem eu sou? Sou eu, Fofó. Fofó foi meu R-. Eu era R3, ele era R1. Não, só um pouquinho, meu amigo, aí vamos se respeitar. Peraí, só um pouco, eu continuo general, tu é cabo o resto da vida. Vai tomar no seu cu, pô. Sabe? Então, essa história curta por quê? Porque é isso, você dá suporte, cara. Você tá na linha de frente, você faz pitch. E por que eu ia fazer pitch vestido de anestesista? Porque em 2014, quando eu ia fazer pitch, o cara me chamava depois, o Salomão que estava me escutando lá, ele não, mas o outro Venturi Cap, falava assim, ó, para com isso que você tá falando aí. Por que você não faz um Facebook de anestesistas? Por que você não faz um grupom de anestesistas? Cara, na época que estava rodando, né, de plataforma. E eu, não, nós temos que pensar nos dados, para isso aí, né? Tentava explicar. E aí, com essa minha resistência a falar disso, nesses eventos eu comecei a ser deslocado. Eu estava agendado para falar sábado às 8 da manhã, num evento no Almo, no Sírio lá. Estava até o Ministro da Saúde na plateia. Aí os caras me empurravam, eu ia falar domingo à tarde. Domingo à tarde a plateia tinha 6 pessoas, era o Istvan, o Thiago Júlio, lembrei. Lembra? Era o Istvan, o Thiago Júlio, o Ricardo da Memed, o Bio, ou seja, os amigos que viraram amigos, né? Tava só eles e me esperando para tomar um chopp. Tá fácil ter o pitch lá de uma vez, não tinha mais ninguém na plateia. Aí eu entendi a dinâmica do circo e pensei cá comigo, é um circo. Como aqui, sem demérito nenhum. É um circo. Tem conteúdo para você consumir, tem entretenimento, tem tudo. Nem todo mundo gosta do palhaço, né, cara? Todo mundo gosta do mágico e do palhaço. O mágico eu não vou conseguir fazer, mas ser palhaço eu consigo. Aí eu comecei a me vestir de anestesista, usar touca vermelha e fazer pitch vestido de anestesista. Cheguei a experimentar até ir de luva e propé, mas daí vi que exagerei. Não, luva e propé não precisa, só vai tirar o pé. Então é isso, até isso você faz. Você faz faxina, você tira lixo, você atende telefone, você faz venda, você dá suporte, entendeu? Você não tem capital para queimar. E você aprende com isso a fazer bem feito. Você aprende o quão difícil é vender. Você aprende o quão difícil é dar suporte. Quais os hacks para fazer isso. Você vai buscar formação para isso. Entendeu? Você vai assistir Y Combinator no YouTube, você vai ver Exact Sales, sem dinheiro para contratar Exact Sales. Mas se desse uma palestra de graça lá na PQP, eu ia lá. E aí você vai aprendendo a fazer. Conforme você vai aprendendo a fazer, vai crescendo, você vai entendendo que quem chega para fazer com você tem que ser bom. Você reconhece facinho se aquele vendedor não desempenha. Você reconhece facinho se aquela entrega do cara não tem qualidade. Facinho, na hora, pá. E aí, conforme você vai crescendo, você vai se munindo de gente boa. Você vai crescendo, vai conseguindo pagar melhor, gente melhor. E aí você vira um bootstrap de sucesso. Mas esse é botar a mão na massa e fazer. Agora hoje eu me lembro que acho que foi você que me falou que o founder não quer nem fazer visita, quer mandar um vídeo para um grupo de WhatsApp. Isso é zona de conforto. Inovação não se faz na zona de conforto. Tira tua bunda da cadeira, vai gastar tua sola de sapato. Entendeu? Vai tomar não. O sucesso se constrói numa pilha de nãos. Mas, encerrando, e a Gigante também tem mais uma fala que eu quero deixar ela falar,
Uma coisa que é importante falar hoje, acho que o objetivo desse lado também é esse, é que depois que você rompe a barreira do som, você se encontra sozinho. Você não chama mais a atenção do Venture Capital, dos eventos de inovação, a não ser que tenha aqui um lounge separadinho para isso. Tá? Você não está mais... Você é pequeno, você não é mais aquele foguete, você é pequeno, você tem muita distância para chegar, você já entrou em órbita, mas você chegar em Marte... E você é pequenininho, mas com problemas de gente grande. Entendeu? Você não tem mais aquele tesão do Venture Capital no early stage, você não chama mais a atenção daquele Startup Summit, entendeu? Você não está lá. Mas você tem uma companhia, você tem metade do market share nacional, você tem 51 funcionários, você tem que crescer, você tem que ter crescimento ainda, sabe? Você não tem mais cash burn, você está no cash flow, mas você tem uma jornada para a primeira venda e você está, como a Jehan falou, completamente sozinho, no vácuo, no silêncio, em órbita, como eu falo, entendeu? Você não está mais naquela atração, você entra em órbita e silêncio, solidão, radiação, porque aí os grandes querem te atacar mesmo, né, cara? Ele começou a incomodar, entendeu? E gelo. Apartamento. Eu gosto, eu tenho paz, mas essa é a realidade. Você tá com 50 pessoas no time já? 51. Eu quero matar uns 4, mas tem 51. Amanhã já posso ter enterrado uns 4. Esse negócio de pessoas é importante, também é outro show pra gente falar sobre isso, entendeu? É importante sim. A caixa é mais importante. Agora tem um ponto, só para encerrar minha fala, que eu acho que é um grande ponto do intraempreendedorismo, que é mais do lado que você está envolvido, que a gente precisa conversar. Que eu acho que é um erro que a gente comete desde 2012, que eu entrei mesmo em 2012 na jogada, tá? Que a gente mede o sucesso da inovação no Brasil pelo tamanho do cheque do Venture Capital. A startup tal arrecadou 300 milhões, o tal de 50 milhões. Foda-se isso, é 300 milhões de empréstimo. Depois que botou 150 milhões no bolso, tem que fazer render o triplo disso para o investidor. E mais, o papel do investidor, você sabe bem disso, é fazer isso. É fazer isso. Ele tem que fazer isso. Eu não estou te pedindo favor. Favor é ele vir te apresentar o projeto e tu... Entendeu? E aí a gente fica medindo por isso. Não, cara, qual é o tamanho do teu impacto? Porque o cheque de empréstimo que você recebeu, você não tem sucesso. Você é um cara de sucesso, conseguiu 50 milhões do banco. Não é. Ainda não é. E pior, ele tinha que prestar conta pro dinheiro dele, agora tem que prestar conta pro dinheiro de terceiros. Então isso a gente precisa mudar isso no Brasil. A gente precisa sair disso aí. Isso é falta de maturidade do mercado de investimento de Venture Capital. É zona de conforto do Venture Capital. Falo isso com o Salomão direto, estava lá falando sobre isso. É zona de conforto do Venture Capital. Tá? E por quê? Para terminar, porque é a métrica de sucesso do Venture Capital. A tua métrica de sucesso é: eu conduzi essa startup, eu mentorei essa startup até ela chegar num nível de escala, de produto, de maturidade, que a Green Rock se interessou e botou 2 milhões. Entendeu? E aí, para você, check. Você que eu digo o intraempreendedorismo, check. Para o cara que recebeu o dinheiro, a jornada recém começou. E depois desse check, ninguém mais olha para esse cara. Tem cara que até hoje no LinkedIn, todo mundo, o cara se apresenta que recebeu 300 milhões. Entregou o quê? Disruptou o quê? Impactou a vida de quem? Ninguém sabe, mas pegou 300 milhões. Sinceramente, está na hora da gente mudar isso. Olha, assim, não precisa falar mais nada. Você falou tudo o que quero falar. Não, vai. Mas pode falar. Eu acho que não tem que falar, meu. Quero ouvir a sua vivência em relação a isso aí. Desculpa. A sua vivência em relação a essa questão, porque eu sei que você também já teve, Jehan, e aí eu acho que talvez você tenha vivido isso de uma maneira até mais dura do que o Diógenes, encontrar as portas fechadas na Faria Lima. Sim, eu acho que assim, eu até agora, se fala para mim, Jehan, faz um pitch assim, PowerPoint não sei fazer. Não sei mexer em PowerPoint, né? E aí, eu cheguei a conversar com alguns, tem mais interesse de fundo estrangeiro do que brasileiro, né? Quando chego para falar com Faria Lima, né, com você, dizia assim, olhava assim, ele vai entender alguma coisa que eu estou fazendo? Já perco vontade de explicar o que estou fazendo, ele não vai valorizar.
Não adianta explicar falando isso, que ele não vai entender. Ele não entende o meu mercado, não entende a saúde, não entende a minha dor, a dificuldade. Já começava a falar com ele falando assim, vou receber não, já sei. Então, quando falava não, eu falava assim, não é novidade para mim. Essa questão disso, né? E aí, essa parte de não valorizar o conteúdo, né? Por exemplo, um médico é assim, anestesista. Ninguém sabe mais do que ele, melhor do que eu, o que ele está fazendo anestesia, né? A mesma coisa, a formação de imagens médicas, assim, fiz mestrado, doutorado em radiologia, fiquei no HC, em rádio 5 anos, trabalhando com radiologista, tudo assim. Eu não tenho, assim, eu conheço muito bem meu valor, que eu sei o que fazer, que fala assim, quando alguém vem falar que está fazendo, olha assim, ele tem que comer muito arroz e feijão ainda. Como você falou, as pessoas querem ser famosas rápidas, os caras querem assumir cargos mais altos rápidos, querem ser ricos rápidos. Eu até agora acordo todo dia 3 da manhã. 10 da manhã já fiz minha jornada, 18 horas. Se for eu falar assim, bater cartão, né? Mas assim, eu não paro aí, você sabe disso, né? Então eu assim, não tem problema, eu crio o problema. Sabe? Tá tudo, não tem nada legal, não tem legal. Não. Porque assim, a inovação para mim é igual a fé, né? Ou ela aumenta, ou ela morre, não estagna. Entendeu? Não tem isso, você tem que estar todo dia mais para frente, fazendo mais por menos, inovando. E aí a gente descansa quando morre. Se a gente for para o paraíso, não, vai ser difícil, né? Obrigada, viu? O Diógenes, do que você não tem saudade na tua jornada? Poxa, eu vou falar que eu não tenho saudade aqui. Eu não tenho saudade de fazer pitch em evento de inovação. Eu não tenho saudade de engravidar de um deal. De achar que lá vai ter o cara da TOTS para eu conversar e aí a gente vai evoluir e as coisas vão dar certo e porra, nada. Entendeu? Eu não tenho a menor saudade disso. Eu fui muito incauto, eu acho que eu fui muito sonhador, porque nós vivíamos uma época muito sonhadora da inovação. E depois, cara, uma coisa que eu falo, eu já falei aqui nesse evento ano passado e repito aqui. Se todos nós aqui juntos agora, nós viramos uma startup, entendeu? A gente cria o raio laser que cura o câncer. Esse é um raio laser que você mira nas pessoas, você cura o câncer. Já está comprovado, já está testado, publicado e tal. Nós vamos ter que precificar, botar no mercado, fazer proposta, minuta, desconto, ou seja, tudo que não evoluiu desde a Revolução Industrial. Então nós temos que entender que inovação é mercado. É mercado. Você consegue vender o que você está fazendo? Para quem? Por quanto? Qual é a tua escala? Entendeu? Qual é o ROI disso? O Brasil, você falou do Brasil, o Brasil é o único país que tem que mostrar o ROI para o cliente antes de ter que contratar. Eu vou conversar com o hospital não me contratou, pergunta para mim assim, qual é o ROI contigo? Me contrata primeiro, daqui a 3 meses eu te mostro o ROI do trimestre. Não, no Brasil não funciona assim. Entendeu? Então, você tem que saber disso, você tem que aprender a lidar com o mercado. Eu falo uma frase direta, no Rio posso falar com mais propriedade, quando eu falo em São Paulo não gostam muito. Não existe amor em SP. Não existe amor em SP. O Criolo já fala isso na música, entendeu? Você tem que saber vender, entregar, faturar, mostrar lucro para o cliente e tal. E aí, paralelo a isso, de maneira síncrona, de uma maneira junto, sem fazer dissociação, sem dicotomizar, você entrega a melhoria assistencial também. Você pega dados da ANAP, só para terminar, você pega dados da ANAP, eu trabalho com o setor terciário de saúde, hospitalar. Dados da ANAP, quais as 3 principais fontes de renda de um hospital? Medicamento, material, APME. Depois vem diária. Não é saúde, não é desfecho, não é performance. Entendeu? Não é, é isso. Então eu resolvo isso para o hospital e junto entrego predição de desfecho, predição de reoperação, melhoria pós-operatória, pré-operatório melhor. Então eu faço isso. Mas tu tem que entregar as duas coisas junto. Você tem que entregar o que você quer fazer para a pessoa, e nós falávamos muito de botar o paciente no centro do processo. Esquece isso. Esquece isso. O paciente no centro do processo é falácia. Entendeu? Não, se você ainda tem um Lean Startup em casa, faz uma fogueira com ele e esquenta uma salsicha que tem mais valor. Entendeu? Eu tenho uma amiga aqui que está agora com foco em hospital. E ela era de internet consumer. E ela está vindo para a saúde, tem 1 ano mais ou menos que ela está na saúde. E pode falar? E ela é da Neural Med. E ela agora está querendo atacar o hospital.
Aí ela me liga, às vezes fala assim, você conhece alguém no hospital naquele lugar? Eu falo, puta, não conheço, eu conheço pouca gente no hospital. Se você tivesse que dar um conselho para ela, assim, você vai começar essa jornada de vender para hospitais no Brasil inteiro, se prepara para isso, o que você falaria? Você vai vender bem se vender cookie. Aí as enfermeiras compram, os médicos, os anestesistas adoram cookie, anestesistas adoram cookie. Ela oferece alguém vendendo cookie no hospital, o anestesista já vem para frios. Entendeu? Tá? Na prática o que acontece é o seguinte, tá? O hospital, um hospital, ele é fracionado em o que nós chamamos de esteiras de pequeno poder, tá? Então, eu vou falar do meu caso, tá? Da Nestec aqui, né? E vou abertamente. Eu tenho que ter um valor reconhecido pelo anestesiologista, pela enfermeira diretora do centro cirúrgico, um valor pelo diretor, o revisor de prontuário, para a TI. Então eu tenho que ter, se entrar no meu site agora, tem lá propostas de valor para vários setores. Tá? Se você quiser focar num só setor, os outros que não pagam a conta podem se tornar objetores. E ao se tornarem objetores, o negócio não sai. Então você tem que entender isso. Um CEO do hospital, ele não fica resolvendo a acreditação. Ele pega a enfermeira de RAM lá e deixa ela resolver a acreditação. Ele não quer saber que tu resolve a acreditação para ele. Um CEO do hospital, ele vai cuidar de NPS médico, ciclo de receita e acreditação. Então, para ele, se fala sobre isso. Ciclo de receita, NPS e acreditação. Para a enfermeira do centro cirúrgico, qualidade, também acreditação, tempo, cirúrgico e tal. Para o anestesista, você vai ter mais tempo para tomar um café. Não vai ter que ficar fazendo prontuário na mão. Então, cada player dentro de uma instituição hospitalar, ele foi incumbido de ter uma atitude, isso empoderou e diferenciou ele lá dentro, e você tem que respeitar isso e beijar a mão desse bispo, entendeu? De todos os bispos. Entender essa fisiologia que tem dentro dessa instituição chamada hospital. Entender que o hospital, enquanto tiver lista Brasíndice no Brasil, hospital é varejo de material e medicamento. Enquanto o hospital continuar comprando cetoprofeno a 8 centavos, vendendo biprofenida a 2,30, essa é a fonte de renda. Tá? E começar a jogar com isso. Ao mesmo tempo, melhorar isso. E esse é o grande paradoxo da inovação. Esse é o grande paradoxo da inovação. Eu acho que a gente fala de disruptar, de inovar, de não sei o quê, e no fundo nós só estamos fazendo tecnologia para azeitar modelos de negócio que estão ali desde 1988. Ou seja, eu estou perpetuando aquele gestor no seu cargo com mais suavidade e não dizendo você não serve mais. E aí você trata isso na terapia. Vai para o teu negócio, formata teu produto e escala. Esse é o segredo. E você, Jean, para a gente terminar aí ouvindo um pouco mais aí do teu atual momento, né, lá com a MV, o que você está sentindo na pele, uma pessoa que foi criada assim, como o Diógenes falou agora, né, na batalha, né, na guerra, montando time e trocando gente, porque você acha que não bate muito bem com a tua cultura, com os teus valores, e aí quando você entra dentro de uma grande empresa já não é mais assim, né? Você pode olhar para alguém, puta, isso a pessoa não bate com minha cultura, mas você não pode pegar e falar vai embora, porque a cultura que prevalece não é mais a sua, é da grande empresa, né? Como é que está sendo esse sentimento aí para você? Legal, acho que a primeira coisa, dificuldade, quando você vai para uma empresa grande, a parte de burocracia e camadas excessivas para conseguir fazer as coisas acontecer, né? Como eu tenho liberdade, né, eu assumi, eu sou também fundadora, sou sócia, CEO, então eu consigo quebrar os caminhos em relação a isso, né? Acho que essa parte que mais senti dificuldade, quando você vai resolver alguma coisa, você vai lá, resolve rápido, né? Agora você tem que, isso está com isso, está com aquilo, está com isso, sabe? Assim, eu falava assim, não quero nem saber com quem está, eu vou resolver isso, né? Então, às vezes tem que ter paciência, porque não quer dizer que estou certa e o processo está errado. Para você estar com 300 clientes é uma coisa, estar com 1000 clientes é outra coisa. Às vezes eu me afasto um pouco
deixa a operação trabalhar para não me se meter mais, né, em relação a isso. Eu falo, Giana, agora tem mais clientes, né? Você tem que deixar arrumar o processo. Então, às vezes, eu dou um ré, né, na parte, porque a gente, por exemplo, éramos SaaS. Agora temos uma mistura de SaaS e on-premise, né? E o faturamento era muito automatizado. A fatura chegava para o cliente com toda inscrição, tudo bem transparente, tudo. Para mim conseguir faturar, para mim ver, ele veio 5 meses. A gente conseguiu essa semana faturar a primeira vez pela me ver pelo centro de financeiro, né? Eu estava perdendo a paciência, né? Mas eu falei, essa vez eu não vou acompanhar, eu não vou fazer nada. Eu vou falar para meu financeiro, ficar com outros, deu certo. Eu estou tranquila, porque agora sim, na minha empresa, se o financeiro ficar internado, eu paro o faturamento. Eu vou faturar, agora não tem mais esse problema. Tem um setor que fatura, que faz isso. A mesma coisa a implantação, que às vezes a burocracia é necessária, né? Para você escalar, aumentar. Processo, justamente, processo. Então, eu me estranhei um pouco, mas eu segurei um pouco minha necessidade para conseguir fazer com que os processos aconteçam de forma mais leve. Acho que faz parte dessa transição, né? É uma dor do crescimento. Quanto mais você cresce, mais convencional você fica. Se primeiro é rápido, é ágil, quebra barreiras, done is better than perfect e tal, entra nessa hype toda, isso é legal, isso funciona. Só que depois você chega no momento que você começa a andar de lado, se preocupar e se estressar com umas coisas básicas, que tem envolvimento um pouco de ética, um pouco de boa prática, um pouco não sei o quê. E aí você vê que, na verdade, você tem que começar a engessar a companhia, começar a ter processo, departamento, hierarquia. A primeira vez que eu precisei contratar uma RH, eu falei, cara, por que eu preciso de uma RH? Precisava, agora eu adoro, eu amo ela, entendeu? Antes era o RH, entendeu? Então você tem que ter um RH, você tem que ter... Para terminar a historinha rápida aqui, ó. E agora, aconteceu semana passada, eu cheguei na empresa pelo -2, que é a garagem, eu tenho uma garagem, cheguei na garagem, e aí o elevador parou no térreo. Quando parou no térreo, abriu a porta, tinham 3 rapazes para entrar. E o rapaz que estava lá atrás é um cara que é meu líder de data, que chama Kevin. E eu olhei pro Kevin e falei, ô Kevin, bom dia. E o Kevin esticou a mão, o gurizão novo, assim, ô doutor Joyce, esticou a mão, apertou minha mão. O que estava do lado esticou a mão também, eu apertei. E o outro que estava do outro lado, eu vi pela visão periférica que fez a intenção e eu olhei, disse, bom dia, apertei a mão também. O elevador foi até o 6º andar, a porta do elevador abriu, e eu era o último do elevador, né? Então saiu aquela fila de 4 caras, saiu no corredor, né? Foram até a porta da Nestec e entrou todo mundo. Eu, caraca, são meus funcionários, eu nem sabia. Entendeu, cara? Eu não conhecia. Você não conhece mais os funcionários que você tem. Não sabe mais o nome, que come churrasco e tal, tá? Então é isso. Você tem que engessar para crescer e você tem que ficar mais convencional para conseguir escalar. Senão, cara, a coisa não anda. Eu acho que essa é uma grande falácia também da inovação, que eu escutei muito, né? Absorvi na década passada e que hoje eu vejo diferente. Você vai ter a startup, ela é uma fagulha de começo. Quer sobreviver? Vira uma empresa, ingesta os processos, estabelece a comunicação, dá uma engessada, porque senão vira bagunça. É isso, né? Tá dando, acho que já deu o tempo aqui, passamos já 4 minutos. Para mim, fica muito assim. Já tem quase 10 anos que pelo menos 3 ou 4 vezes por semana eu paro para escutar o podcast de um super founder brasileiro de saúde, cada vez menos de saúde, mais de outras verticais, muita gente de fora. E eu assisto essas conversas muito mais interessado em analisar o jeito que a pessoa fala, o jeito que a pessoa pensa, do que propriamente aquilo que ele está dizendo. Aquilo que ele está dizendo a gente já estudou, a gente já sabe, né? Aquela cartilha todo mundo leu as mesmas. Mas eu gosto de ver o jeito como eles raciocinam, como eles respondem as perguntas. E assim, para mim fica cada vez mais claro quando eu vejo vocês falando, né? E pessoas como as fundadoras do Sabin. Antes disso eu trabalhei na Internet, que também era uma empresa na época bootstrap. Fica muito claro assim que na saúde existe um espaço para pessoas que jogam muito este playbook aqui, que é com o coração na ponta da chuteira, né? As pessoas
do outro jeito, eu acho que tem mais espaço em outras verticais. Me dá um pouco esse sentimento. Então, para mim, vocês são realmente referências para todos os empreendedores de saúde. Obrigado aí por terem vindo.